Muito bem, vamos falar hoje sobre esse tema, que é um tema muito importante. Já falamos sobre o perdão e hoje queremos falar sobre um tema muito importante, também muito recorrente dentro do aconselhamento bíblico, que é a famosa frase: mas eu não consigo me perdoar. Né? Como que nós podemos lidar com esse tema, lidar com esse assunto? E por que geralmente ele surge? Né? E eu coloquei como um subtítulo, né? Eu não consigo me perdoar. Como se libertar do sentimento de culpa? Como se libertar do sentimento de culpa? Em primeiro lugar, surge a pergunta, né? O que é culpa? O que é a famosa culpa? Como que você lida com a sua culpa? Como que você resolve esse problema de culpa? Nós sabemos que culpa é um sentimento que todo ser humano tem, né? Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus é um ser moral, ético, justo, e nós somos imperfeitos e pecadores. Desde Gênesis capítulo 3, nós estamos então numa situação de inimizade com Deus, né? Nós, seres humanos. Então, a culpa, ela é inerente do ser humano. Todo ser humano, ele traz consigo a culpa, né? Ou várias culpas decorrentes dos seus erros, dos seus pecados, das suas más escolhas, decisões erradas e assim por diante. Então, para definir culpa, eu coloquei o seguinte: culpa é o sentimento de tristeza que nós experimentamos quando desobedecemos a Deus. Sempre que desobedecemos a Deus, nós experimentamos, então, o peso da nossa falha, do nosso erro. E isso, então, é algo que nós chamamos de culpa. É aquela sensação de que algo está errado. A consciência começa a nos acusar. Né? Então, a culpa é como uma sirene que fica tocando na nossa cabeça, na nossa mente, na nossa consciência, e à medida que essa culpa ela não é lidada, não é tratada, não é resolvida, ela tende a crescer, a tomar conta de todo o nosso ser, da nossa mente, da nossa consciência, dos nossos pensamentos, das nossas emoções, e a gente começa então a ser tomado por esse sentimento de culpa, né? Por esse sentimento de culpa. A gente passa a ser relembrado por aquelas escolhas más, aquelas decisões que fizemos, aqueles pecados que cometemos. Então a gente fica remoendo, né? Aquilo fica remoendo na nossa mente. Existem dois tipos de culpa. Então existem dois tipos de culpa. O primeiro é a culpa objetiva ou a culpa verdadeira, a culpa real, a culpa que existe de fato. Então essa é a primeira característica da culpa, a culpa verdadeira, a culpa que existe. E, em segundo lugar, há o que nós chamamos de sentimento de culpa, que é uma culpa que não é uma culpa verdadeira, é uma culpa falsa, mas eu tenho a impressão de que ela existe. Né? Eu me sinto culpado, mesmo que eu não seja culpado, ou mais culpado, uma vez que eu fui perdoado por Deus. Então, são essas duas que nós vamos lidar. A culpa real ou verdadeira e o sentimento de culpa, que é a culpa subjetiva. Então, a primeira é objetiva, culpa verdadeira. A segunda é uma culpa falsa, que é subjetiva e não é verdadeira. E como lidar com a culpa verdadeira? Geralmente, nós lidamos da seguinte forma: nós lidamos com transferência, ou seja, quando eu faço algo errado, ao invés de assumir o erro, a culpa por aquilo que eu fiz, eu tento me livrar desse sentimento de culpa ou dessa culpa real e verdadeira através do que nós chamamos de transferência. Isso está desde o capítulo 3 de Gênesis, quando Adão ele tenta colocar a culpa na esposa, né, na mulher que Deus lhe havia dado, e não assume a sua responsabilidade pelo seu erro. Então, transferência. Segundo lugar, negação. Terceiro lugar, acusação. Acusa outras pessoas pelo seu erro, pela sua falha. Quarto lugar, autojustificação. E quinto lugar,
uma autocomiseração. Então, a pessoa começa a tentar, de todos os meios, se livrar da sua culpa, por transferência, negação, acusação, autojustificação, a pessoa tenta se justificar pelos seus erros, e autocomiseração, né? Ela começa a falar, puxa, mas você não sabe como foi o meu passado, a minha infância, a minha família foi difícil, os meus pais faziam isso comigo, e tenta se justificar de alguma forma. Essa primeira culpa, que é a culpa real, culpa objetiva, culpa verdadeira, ninguém consegue escapar dela. Por quê? Porque todos são culpados diante de Deus, né? A Bíblia diz, não há um justo, nenhum sequer. Todos se extraviaram, todos se desviaram, não há quem busque a Deus, né? Todos se tornaram inúteis, não há quem faça o bem, nenhum sequer. Isso está lá em Romanos 3, de 9 a 20. Especialmente o versículo 19, ele diz assim, ora, sabemos que tudo o que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei ou debaixo da lei, para que toda boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus. Então, todo mundo é culpável diante de Deus. Todo ser humano experimenta essa culpa real, verdadeira, pelos seus próprios erros e pecados cometidos. Porém, essa culpa, ela não é reconhecida pela sociedade, especialmente a sociedade secularizada, hedonistas, né? Essa sociedade incrédula, né? Ela não reconhece. Ela vai tentar se justificar com seus próprios, a sua própria maneira, às vezes, dizendo para nós, olha, isso que você está sentindo, esse sentimento de culpa, isso é imposto pela sociedade para você, né? Você não é culpado pelos seus erros. Eu já vi muita gente falar isso. Olha, mas isso não é culpa sua, tá? Fica tranquilo. A pessoa está vivendo de forma completamente errada, cometendo os maiores absurdos, piores pecados, né? Às vezes até infidelidade conjugal e promiscuidade, os maiores absurdos, e vem alguém, às vezes, geralmente um conselheiro secular, né? Humanista, descomprometido com os valores bíblicos, éticos e morais, e diz assim, olha, você está se sentindo culpado porque você foi educado numa geração tradicional, moralista, conservadora, fundamentalista, que impôs sobre você os seus valores, aquilo que é certo e errado, a religião, né, os valores éticos, morais, etc, etc. Então, isso não é culpa sua, fica tranquilo. Então, tenta disfarçar aquela culpa que aquela pessoa está sentindo, só que isso não resolve o problema. A pessoa continua se sentindo culpada porque é uma culpa real, é uma culpa de fato, uma culpa verdadeira. Imagina uma pessoa que cometeu um adultério, né? Por mais que ele negue essa situação, ele tente se justificar, ele tente transferir a sua culpa, ele tente macular a sua responsabilidade, isso não é possível, a sua consciência vai lhe acusar. Você transgrediu a lei de Deus, você cometeu um pecado, um adultério, você transgrediu a lei moral de Deus, então não tem como resolver isso, a não ser por meio do perdão, do arrependimento, do reconhecimento do perdão e da graça de Deus. Então, não tem como falar para a pessoa, olha, livre-se dessa culpa, fica tranquilo, curta a sua vida, o importante é você ser feliz. Não dá. Então, a sociedade, às vezes, fala isso para nós, né? Jogue fora esses padrões e assim por diante. Viva do seu jeito, viva sem regras, sem leis, né? Não deixe que outros coloquem padrões éticos, morais para você. Seja livre, faça o que você bem entende, busque a sua felicidade, viva a sua maneira. Então, a verdade, nesse caso, a verdade ela é relativizada, os absolutos eles são descartados ou relativizados, aquilo que é certo e errado passa a depender de mim mesmo, dos meus próprios critérios, aquilo que eu acho que é certo e errado, né? Os parâmetros passam a ser meus, eu me torno senhor do meu próprio eu acabo entrando numa situação muito difícil, né? De queda, de ladeira abaixo, né? Ladeira abaixo. Então, quando eu me torno senhor do meu próprio eu. A nossa consciência é como um tribunal, né?
Quando nós erramos, ela nos acusa, não é? Ela nos reprova. E se você não trata essa culpa real, objetiva, a sua consciência ela vai começando a ficar, de alguma forma, ela vai tentando trabalhar esses pecados, esses erros, essas culpas, né? Ela vai sendo agredida, vai martelando, martelando, martelando na sua cabeça, mas chega uma hora que a sua mente vai ficar cauterizada, né? A Bíblia fala sobre a consciência cauterizada. A pessoa ela perde a sensibilidade daquilo que é pecaminoso, daquilo que é errado. Então ela não está sentindo mais culpa, a culpa real, objetiva, verdadeira, mas ela é culpada, né? Ela não tem como chegar diante de Deus e se justificar, porque Deus é justo, Deus é santo, Deus é onisciente. Então, por isso que a Bíblia diz: não há um justo nenhum sequer, porque todos pecaram e estão destituídos ou afastados da glória de Deus. Então, não tem como resolver esse problema a não ser mediante o sangue de Jesus Cristo, a cruz que perdoa os nossos pecados, mediante a confissão, o arrependimento, a confissão e o perdão dos pecados, mediante a graça e a misericórdia de Deus. Então, ao abafar a sua culpa e tentar justificar os seus hábitos pecaminosos, ao invés de confessá-los, as coisas ficam pior para você. Não ficarão melhor, ficarão piores para você. Né? Nós temos um exemplo muito conhecido na Bíblia, que é o exemplo do próprio Davi. Né? Ele comete vários pecados, em especial, ele tem uma questão de cobiça, de luxúria, de pecar com os olhos. Depois ele deseja a mulher do próximo, ele possui essa mulher, ele comete um adultério, ele transgride a lei de Deus, os mandamentos, todos os 10 mandamentos, de uma vez. Ele, depois, para tentar justificar o seu erro, ele tenta encobrir o seu erro através trazendo o marido de Batseba. Depois, ele tenta resolver matando o marido de Batseba, ou seja, ele comete um adultério e um assassinato, fora os outros pecados, e a coisa vai ficando cada vez pior. E ele tenta encobrir o seu pecado, mas isso não dá certo. Ele mesmo diz isso lá no Salmo 32, né? Enquanto eu encobri os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia, porque a tua mão, ou seja, a consciência acusada, a consciência pecaminosa, a culpa que ele sentia, o peso, o fardo da mão de Deus, a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor tornou-se como em sequidão, né? Uma terra seca, como no calor do verão, como uma planta que estava secando ali ao sol no deserto. Um estudioso teólogo, né, diz assim, chamado Paul Tournier, num livro que ele escreveu chamado Culpa e Graça. E infelizmente, uma diferença entre o jogo do anel e o da culpa. Né? O jogo do anel era aquela brincadeira de criança que a gente brincava de passar o anel. Né? Então, quando a gente colocava o anel na mão da outra criança, a gente se livrava do anel. Então, ele faz essa ilustração aqui, dizendo: o jogador que passa o anel ao seu vizinho, ele não tem mais o anel em suas mãos. Ao contrário, na vida real, nós não conseguimos nos livrar da nossa culpa simplesmente jogando sobre outrem, né, passando para outra pessoa. O ser humano tenta jogar a sua culpa para outra pessoa, sobre alguém, às vezes até sobre Deus, colocar a sua culpa, transferir a sua culpa para Deus, mas isso não resolve o seu problema. Né? Gênesis 3 diz assim: ao ouvirem a voz do Senhor que andava pelo jardim à tarde, diz que o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor entre as árvores do jardim, já com a consciência culpada por terem transgredido o mandamento de Deus, terem desobedecido, terem pecado contra Deus. Agora eles estão sentindo aquele sentimento de culpa. E o que eles fazem? Eles fogem, eles se escondem de Deus, eles não querem resolver o problema.
Vamos lá, estava caindo aqui a conexão. Vamos seguir. Então, a única solução para o problema real da culpa é a confissão, é o reconhecimento, admissão, admitir o seu pecado e confessar. E aí há vários versículos que falam sobre perdão, não é? A única maneira de ser liberto da culpa é receber o perdão gratuito de Deus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, você precisa deixar a sua soberba, o seu orgulho, reconhecer a sua falha, o seu erro, o seu pecado, confessar diante de Deus a sua culpa e você será perdoado. Né? A Bíblia diz que sempre que nós nos achegamos a Deus em arrependimento e contrição, Deus está pronto a perdoar. Né? Arrependimento e fé. Arrependimento e fé. Deus é gracioso, Ele vai purificar a nossa mente, o nosso coração, a nossa consciência. Que coisa maravilhosa você ter o coração perdoado, a consciência purificada, você ter as mãos limpas diante de Deus, você poder adorar a Deus. A Bíblia diz que nós devemos orar diante de Deus levantando mãos santas, né? A Bíblia diz lá em Isaías 55, né, que o ímpio deve abandonar o seu caminho, o homem mau deve deixar os seus maus pensamentos, deve converter-se ou voltar-se para o Senhor, que se compadecerá dele, voltar-se para o nosso Deus, que ele é generoso, é rico em perdoar. Há muitos outros textos, eu vou apenas lembrar aqui de mais alguns. O Salmo 103, versos de 8 a 10, né, diz que o Senhor é compassivo, é bondoso, tardio em irar-se, rico em bondade, que ele não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira, não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui segundo as nossas iniquidades, ou seja, Deus está pronto a nos perdoar, desde que nós reconheçamos o nosso pecado, nós peçamos perdão a Ele. Né? O próprio Davi, ele começa o Salmo 32, falando do alívio, da alegria que ele recebeu, depois de esconder os seus pecados e agora admiti-los, ele diz assim, como é feliz aquele que tem os seus pecados, as suas transgressões perdoadas, os seus pecados cobertos, como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. E em quem não há mais hipocrisia. Ou seja, ele pode chegar diante de Deus agora com o coração purificado pela graça. Não foi porque Davi foi ao templo e fez ofertas, sacrifícios, né? No Salmo 51 fala que ele não fez ofertas e sacrifícios. Ele até diz, olha, eu poderia fazer tudo isso, mas o que adianta? Porque o que agrada a Deus é um coração contrito, arrependido, quebrantado, e que reconhece a sua culpa e confessa diante de Deus. E pela graça, pela misericórdia, pelo sangue de Cristo, Davi foi perdoado. Embora Jesus não estivesse ainda ali, né, mas os sacrifícios apontavam para o sangue do Cordeiro que seria derramado. Então esse é o primeiro aspecto da culpa, né? Agora nós vamos entrar no segundo aspecto da culpa, que é o sentimento de culpa, que é um sentimento que nós chamamos o sentimento de culpa, que é uma culpa subjetiva, que é uma culpa falsa, que não é uma culpa verdadeira, que não é uma culpa que não existe. Mas a pessoa ela se sente culpada por aquilo que ela fez. Ela não consegue ainda lidar com o seu passado, ou seja, algo que ela está relembrando, algo que está lhe acusando, algo que está vindo à mente, no seu coração. Então, como lidar com esse sentimento de culpa? Esse sentimento de culpa acontece geralmente com pessoas incrédulas, mas também com pessoas salvas por Cristo Jesus. Né? Então, com uma pessoa incrédula é muito simples, né? A pessoa ela não foi perdoada, por isso que ela está sentindo o sentimento de culpa, porque essa é uma culpa real, uma culpa que existe. Então, ela precisa confessar a culpa, confessar o seu erro, o seu pecado, e receber a graça e a misericórdia de Deus. Mas e se essa pessoa for crente, membro da igreja, mas ainda está se sentindo culpada, ainda está carregando aquele peso, aquele fardo por um pecado que ela cometeu há 10, 20, 30 anos atrás, e ela ainda não conseguiu se libertar disso. E ela usa a famosa frase, pastor, eu não consigo me perdoar. Em primeiro lugar, essa frase ela não existe, tá? A gente colocou aí entre aspas, né, você viu, na divulgação, porque essa frase ela é incorreta, isso não existe. Você pode procurar na Bíblia inteira, e esse conceito ele não existe. O perdão na Bíblia é sempre
de Deus para nós e sempre de meu para com o meu próximo. É sempre o perdão vertical e horizontal. Não existe auto-perdão, né? Eu não tenho que me perdoar, né? Eu não posso exercer o auto-perdão. Às vezes a gente sabe que essa frase é usada em certo sentido. Puxa, eu nunca vou nunca vou esquecer de tamanha besteira que eu fiz, né? Tipo assim, a gente usa às vezes no sentido figurado. Puxa, nunca vou me perdoar. Eu não consigo me perdoar porque eu fiz algo tão horrível, tão assim, injustificável, né? Um erro tão grave que eu nunca vou esquecer o tamanho do erro que eu cometi. Às vezes pode usar no sentido figurado, mas muitas vezes as pessoas usam no sentido real mesmo. Dizer, olha, eu não consigo me perdoar, eu não consigo lidar com esse erro, com esse meu passado que está me punindo, me castigando, eu estou carregando um peso, um fardo, e eu não consigo me perdoar, eu não consigo resolver isso, esse dilema, esse peso que eu estou carregando, né? Então é uma sensação de que eu estou em débito com a justiça de Deus, e que eu estou muito aquém, né? Você pede para a pessoa orar, ela não, eu não quero orar, não. Você pede para a pessoa ir na frente e orar, fazer uma oração de intercessão, ela não se acha digna, você pede para ela, às vezes, ali entregar a ceia, no culto de ceia, ela não quer. Qualquer coisa que você peça para ela fazer para Deus, ela se sente indigna, né? Eu não vou colocar, as minhas mãos estão ainda manchadas por aquele crime, por aquele pecado que eu cometi, por aquela decisão errada que eu tomei, e assim por diante. E os pecados os mais variáveis, embora ela já seja crente, já tenha entregado a vida para Cristo, já tenha confessado os seus pecados, já tenha recebido Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, já tenha sido lavado e seus pecados foram lavados pelo sangue de Cristo. Então ela se sente assim, pratiquei algo horrível e eu ainda me sinto culpado, eu acho que Deus ainda não me perdoou completamente. Ela tenta se justificar, fazendo algumas coisas para tentar compensar uma autojustiça, né? A autopiedade, mas eu não consigo me perdoar. Eu fui perdoado, mas eu não me sinto perdoado. Ela constantemente se sente acusada, ela tem uma sensibilidade na sua mente, né? A sua consciência lhe acusa, Satanás lhe acusa, diante de tudo que você fez, como você viveu, agora você está aí diante de Deus, agora você quer dar um estudo, pregar, dar um testemunho, você quer falar em nome de Deus, você quer agora louvar a Deus e assim por diante. Então, as acusações de Satanás são muito fortes, às vezes uma consciência sensível, né? Uma consciência super sensível. Geralmente a pessoa ela foca nos seus pecados lá atrás e não na graça de Deus, né? Sempre relembrando aquilo que ela fez e que foi algo terrível e que talvez Deus não vai lhe perdoar por tudo aquilo que ela fez. Então, é para você que eu quero falar algumas coisas agora, né? Eu não consigo me perdoar. Então, como lidar com isso? Como lidar com o meu passado? Eu fiz algo terrível. Vou dar um exemplo bem simples para que você entenda, tá? Um casal, né? Vamos pensar aqui em um casal que, recém-casados, né? Eles se casaram há 3 meses e, recentemente, a esposa descobriu que ela está grávida, né? Ela descobriu que está grávida. E por estarem no início do relacionamento, ali da vida conjugal, e também por estar no auge da sua carreira, fazendo ali o seu mestrado ou doutorado, pós-graduação, ter uma carreira promissora ali na sua profissão, na sua vida profissional, né? Tá? Se realizando profissionalmente, ela toma uma decisão de retirar esse filho, fazer um aborto. E ela faz. Então, está ali tudo feito, tudo feito, e só que nós temos um problema, né? Como lidar com esse pecado, com essa culpa? Essa mulher está agora arrasada pelo peso da culpa. Pior, o seu esposo descobriu que ela cometeu esse aborto. O seu esposo ficou muito nervoso, muito bravo, inconformado. Eles não são crentes. O seu esposo a abandonou, a deixou e foi embora, né? Passa-se muito tempo, essa mulher, ela conhece o evangelho, conhece a graça de Deus, ela se converte. Então agora ela faz parte de uma igreja, passa 5 anos,
E essa mulher está agora na igreja, né? Pode ser na minha igreja, na sua igreja, mas ela está se sentindo extremamente culpada. Ela está carregando esse peso, esse fardo, esse sentimento de culpa. E ela, então, ela usa essa frase e diz exatamente isso para você. Eu não consigo me perdoar. Né? Como conviver com o seu passado, com essas más lembranças. Então, isto que eu vou falar para você agora, isso não é originalmente meu, isso é de um livro de aconselhamento bíblico, né, do Dr. Robert Jones, chamado Perdão. Eu simplesmente não consigo me perdoar. Né? Então, ele trata disso. É um livretozinho bem pequenininho, né? Você senta assim, em 5 minutos você lê, é bem pequenininho, mas profundo, né? Muito interessante. Então, ele coloca aqui 5 situações. A primeira delas, quando a pessoa diz, eu não consigo me perdoar, ele diz assim, olha, simplesmente, essa pessoa pode estar expressando uma incapacidade ou uma indisposição para entender e receber o perdão de Deus. Ela ainda não entendeu o perdão de Deus. Por quê? Porque o perdão de Deus, ele é completo. Ele não depende da gravidade do pecado. Né? A gente é muito assim, olha, se eu mentir, Deus me perdoa, mas se eu cometer um aborto, se eu adulterar, se eu matar alguém, olha, não sei se Deus vai me perdoar. Então, a gente faz uma classificação entre pecados menos graves e pecados extremamente graves e assim por diante. Mas Deus não faz essa classificação. Todos são pecados. Porque Jesus morreu na cruz por causa do meu pecado, da minha rebeldia contra Deus. Né? Eu estava em rebelião, rebeldia contra Deus, e eu já nasci em pecado, né? A minha natureza pecaminosa. Então, o problema não é o que eu faço, é quem eu sou. O que eu faço é em decorrência daquilo que eu sou. Então, o meu problema não são os meus pecados, os pecados que eu cometo no meu dia a dia, somente, né? Também, mas não é somente isso. Mas é quem eu sou, em essência. Eu sou um pecador, afastado da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Mas no momento que eu reconheço o meu pecado, e eu me aproximo de Deus e recebo Cristo como meu Senhor e Salvador, eu sou reconciliado com Deus. Justificados mediante a fé, nós temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Então há uma reconciliação. Deus me recebe como seu filho por causa da perfeita obediência de Cristo, do seu sacrifício expiatório, substitutivo, na cruz, no meu lugar. Jesus levou sobre ele o meu pecado, né, as minhas iniquidades, as minhas imperfeições, todas as minhas mazelas, os meus piores pecados, né, que eu não posso mencionar aqui para você para não lhe escandalizar. Mas Cristo na cruz levou cada um deles, pagou. Colossenses 2 diz que Jesus rasgou o escrito da dívida que era contra nós. Ele expôs, né, ali na cruz, a Satanás, os demônios, publicamente. Então, a Bíblia diz lá em Romanos 8:33, né? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? E a Bíblia diz, responde depois no verso seguinte, ninguém. Pois quem nos justifica, né, é Deus. Nós somos justos, santos, sem pecados, diante de Deus. Diante do tribunal de Deus, nós não temos pecados, né? Pecado nenhum, porque Cristo nos justifica. Um estudioso escreveu o seguinte: a principal obra de Satanás na vida do crente não é a tentação. A principal obra de Satanás na vida do crente não é a acusação, apesar dele se empenhar bastante nisso, mas é a acusação. Essa é a principal arma de Satanás na vida dos crentes, a acusação. Ao nos acusar, ele coloca em dúvida a segurança da nossa salvação, ele rouba a nossa alegria e a nossa satisfação em Cristo. Ele lança setas no nosso coração, na nossa mente, para nos desmoralizar, relembrando os nossos pecados e imperfeições. Então, é isso que está acontecendo com essa jovem aqui, com essa moça. Ela está extremamente se sentindo culpada por um erro que ela cometeu lá no passado. E foi um erro horrível, um pecado horrível. Mas como lidar com esse passado agora? Essa que é a questão, né? Se ela vai num conselheiro totalmente secularizado, descomprometido com os valores éticos e bíblicos, morais, etc., etc., a pessoa vai dizer, não, você fez o certo, você tinha que priorizar a imagem diante da sua família, diante da empresa, diante da sua carreira, e vai tentar justificar e apoiá-la nessa decisão. Mas é claro que foi uma decisão errada, equivocada, que foi um erro, que foi um pecado. Só que Deus perdoa, Deus já cobriu esse pecado, ela já está perdoada e lavada pelo sangue de Cristo.
Ah, mas eu não me sinto perdoada. Olha, Deus não te recebe, o seu relacionamento com Deus não acontece mediante os seus sentimentos, mas mediante a obra perfeita de Cristo na cruz. Então, ainda que eu não me sinta perdoada, no caso dela, eu fui perdoado, você foi perdoado. Isso é uma coisa, é algo que Deus fez em Cristo. Por isso que a Bíblia diz, portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Ninguém, porque Deus é quem nos justifica. Em segundo lugar, ele diz assim, o Dr. Robert Jones, né, esse livro foi escrito por ele. A pessoa que diz eu não consigo me perdoar, talvez não veja ou não esteja disposta a reconhecer a profundidade da sua natureza pecaminosa. Olha que interessante. Quando ela diz, mas eu não consigo me perdoar, é como pode ser que ela ainda não entendeu a dimensão da pecaminosidade do seu coração. É como se ela tivesse assim, eu não acho que eu seria capaz de fazer isso. Puxa, eu fiz isso, mas foi só uma vez, eu não seria capaz de cometer esse pecado, por isso que eu não consigo me perdoar. Né? E a gente sabe de Jeremias 17:9, que diz que o nosso coração é enganoso, né? Desesperadamente corrupto, ele é extremamente, desesperadamente contaminado, né? Pelo pecado, nosso coração ele é pecaminoso. E vários outros textos que eu não vou citar aqui. Mas, em terceiro lugar, a pessoa que diz eu não consigo me perdoar, talvez esteja expressando o seu desapontamento por deixar de, de concretizar um desejo muito especial. O que significa isso? Ela queria realizar vários outros desejos, né, mas não pôde, em virtude desse pecado, e ela diz, eu não consigo me perdoar, porque esse erro que eu cometi me impediu de cometer vários outros desejos que eu gostaria. Né? E, às vezes, até mesmo por um sentimento assim de culpa que ela carrega a vida inteira, que ela não sabe como lidar com isso. Imagine uma pessoa, né, um pai que deixa a criança presa no banco de trás. Isso tem acontecido muito, né? Diante dessa correria que as pessoas vivem, a pessoa esquece o bebê no banco de trás, a criança no banco de trás e vai para o trabalho, sabendo que naquele dia ela teria que levar a criança, o seu filho, até a creche, a escolinha, alguma coisa do tipo. Então, é muito natural que uma pessoa carregue um peso, né? Porque ela, diante desse comportamento, desse ato, desse erro que ela cometeu, veio a tirar a vida do seu próprio filho. Então, a pessoa diz, olha, eu nunca vou me perdoar por aquilo que eu fiz. A gente entende o que a pessoa está querendo dizer, mas Jesus Cristo morreu na cruz por esse pecado também. E na cruz você pode receber o perdão de Deus. Não há nenhum pecado que não seja passível de perdão, de ser perdoado. Né? Então, você pode se libertar da culpa. Quarto lugar, quando a pessoa diz, eu não consigo me perdoar, talvez ela esteja tentando estabelecer o seu próprio padrão de justiça. Isso daqui é muito interessante. É como se ela estivesse tentando se colocar no papel de juiz. Ela está sentada na cadeira, colocando no papel de juiz. Né? Então, você tem o advogado, você tem o promotor e você tem o juiz. Então, ela, culpada, se coloca no lugar de juiz, dizendo, mas eu não consigo me perdoar. E isso não existe, esse papel não existe. Você não é o juiz, você é o réu. E o juiz supremo, que é Deus, que é justo e perfeito, em Cristo ele lhe perdoa por esse pecado que você cometeu, seja ele qual for. Então, você não é juiz, você é réu e você pode ser perdoado. Né? Ele pode dizer o seguinte, assim, olha, eu não tenho vivido à altura do meu padrão de perfeição. Geralmente pessoas perfeccionistas dizem isso. Eu não tenho vivido à altura das expectativas de outras pessoas e assim por diante. Né? Ela está em busca não apenas da sua própria justiça, mas também de estabelecer o seu padrão de justiça. Dizer, olha, esse pecado que eu cometi, ele foi tão horrível que eu, na condição de juiz, eu não perdoaria uma pessoa que fez isso. Então, também é antibíblico. Você não pode se colocar no papel de juiz, no papel de Deus. E, por último, eu não consigo me perdoar, tem a ver com se a pessoa estivesse, então, não reconhecendo que ela não somente cometeu esse tipo de pecado, como ela cometeu vários outros pecados. Né? Você não comete só esse pecado, mas comete vários outros, e que você precisa se da graça de Deus diariamente, constantemente. Né? Então, o que fazer? Eu vou ler aqui a conclusão do Dr. Robert Jones. Ele diz assim, Jesus falou para
a mulher, não é? Lá em Marcos 2:5, filha, os teus pecados estão perdoados, ou seja, Jesus tem poder para perdoar pecados. A Bíblia diz, como o Oriente está longe do Ocidente, assim Deus afasta de nós as nossas transgressões. Embora seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Citando aqui Isaías, aqui ele faz uma coletânea de vários textos bíblicos. Lançarei para trás de mim todos os seus pecados, pois sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim, e dos seus pecados não me lembrarei mais. Como se fosse uma nuvem, varri para longe as suas ofensas, como se fosse a neblina da manhã os seus pecados. Pisarei as suas maldades e atirarei os seus pecados nas profundezas do mar. Então, aqui uma coletânea de vários textos, né? Salmo 103, Isaías 1:18, Isaías 43, 44 e Miqueias 7:19. Irmãos, nós precisamos correr para a fidelidade, para a graça e para a misericórdia de Deus, né? Diante de uma consciência acusada, uma consciência sensível pela culpa, nós precisamos correr para a graça e para o perdão de Deus, né? Então, as boas notícias são exatamente essa, né? Deus, ele pode remover, aliás, Deus não quer remover as suas lembranças. Isso aqui é libertador. Se você entender isso, você vai conseguir lidar com o seu passado e com a questão da culpa que está na sua mente e no seu coração. Olha que interessante. Deus não quer remover as suas lembranças. Ele quer redimi-las. Ele quer transformá-las em algo bom. Olha que interessante. Deus, ele quer transformar o seu passado, redimir o seu passado, fazer com que você, sempre que se lembre do seu passado, dos pecados horríveis que você cometeu, que você corra para a graça de Deus e para a misericórdia de Deus e que você agradeça a Deus pelo perdão que você recebeu. É por isso que a gente continua se lembrando dos pecados cometidos no passado. Eu vou dar um exemplo com 1 Timóteo 1, de 12 a 17, com o exemplo do apóstolo Paulo, e eu concluo com esse texto, para não me delongar muito. 1 Timóteo, no capítulo 1, 1 Timóteo 1, de 12 a 17, Paulo diz assim, dou graças, aliás, a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me fortaleceu e me considerou fiel, designando-me para o ministério. Aí ele começa a lembrar do seu passado. A mim, que no outro tempo era blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. E a graça de Deus, do Senhor Jesus Cristo, transbordou sobre mim, com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Então, Paulo foca na graça e na misericórdia de Deus. E essa palavra é digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas Deus foi tão misericordioso, diz o texto, por essa mesma razão, eu alcancei misericórdia, ou a misericórdia me foi concedida, para que em mim, o pior, o principal dos pecadores, Cristo Jesus pudesse demonstrar toda a sua graça e misericórdia sobre mim, para que eu servisse de modelo, de exemplo, para todos que irão ainda crer em Jesus Cristo. Para que as pessoas pudessem olhar para mim e dizer, poxa, se Deus salvou esse pobre miserável pecador, Deus pode me salvar também. É isso que Paulo está dizendo, eu sirvo de modelo, de paradigma para os outros que se converterão depois de mim. E aí ele termina com uma palavra de louvor, de uma doxologia. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, ao Deus único, seja a honra e a glória para todo sempre. Amém. Olha que interessante, Paulo relembra o seu chamado para o ministério, mas ele não oculta o seu passado diante ele dá o seu testemunho aqui, né? Ele está dando o seu testemunho para Timóteo, e ele diz que agradece a Deus por tê-lo considerado fiel, designado para o ministério, etc, etc, mas ele diz justamente a mim, um homem como eu, que persegui a igreja de Cristo, que dei o meu voto quando as pessoas estavam sendo perseguidas, mortas, martirizadas, e eu mesmo participei, prendendo e até participando na morte, na execução de alguns crentes. Imagina a consciência, o peso, a culpa que Paulo carregava. Mas ele não focava nos seus erros, mas focava na graça e na misericórdia de Deus. O Dr. Robert Jones, ele diz assim, Paulo
relembra quão mal ele era, ele blasfemou contra Deus, uma ofensa capital para um judeu como Paulo. Em seu zelo anticristão, ele perseguiu a igreja de Cristo, ele era um homem violento, supervisionando o espancamento e apedrejamento de discípulos de Cristo, como foi o caso de Estevão e tantos outros. Então, olha que interessante, a lembrança, o que o apóstolo Paulo está nos mostrando aqui é que a lembrança apropriada e envergonhada das nossas antigas ações, antigos pecados, não deve nos impedir de correr para a graça de Deus, né? E esse é o exemplo bonito aqui de Paulo. Quanto mais ele se lembrava do seu passado, dos atos horríveis que ele havia cometido, ele enaltecia a graça de Deus, a misericórdia de Deus, o perdão de Deus em Cristo, né? Ele não se desesperava, porque ele corria para a graça de Deus. Paulo se lembra de que perseguira a igreja, assim como John Newton, né, que era um traficante de escravos. Ele sempre se lembrava da graça e da misericórdia de Deus, né? Ele que escreveu aquele hino, a maravilhosa graça, o Amazing Grace, né? O valor de tal lembrança é que ela evita o orgulho, né? E foca na graça e na misericórdia de Deus. Nem mesmo o pecador justificado deseja esquecer que ele tem um passado do qual deveria se envergonhar. Paulo, santo, justificado, perdoado, um apóstolo, mas ainda lembra do seu passado. Mas quando ele lembra do seu passado, ele enaltece a graça e a misericórdia de Deus. A graça do Senhor Jesus Cristo transbordou sobre a minha vida. E ele diz, fiel é esta palavra, digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então, se você está com uma consciência sensível, carregando um peso, um fardo, uma culpa por algo que você fez lá atrás, coloque isso na cruz. Traga para Cristo. E ele vai lhe perdoar completamente, plenamente. E vai aliviar o seu peso, a culpa da sua consciência, né? Eu anotei algo aqui também interessante, de um estudioso que disse assim, cada vez que você se lembrar dos seus erros, dos seus pecados do passado, cada vez que a sua consciência lhe acusar de algum pecado, você deve correr para a cruz de Cristo. Cada pecado lembrado, devemos correr 10 vezes para a cruz e para a graça, para o amor de Cristo. O que você faz quando as lembranças atacam a sua mente? Reconheça diante de Deus o seu pecado, sem justificativas. Agradeça a Ele por mais uma recordação, né? Se for Satanás que estiver lhe acusando, você diz exatamente isso. Olha, Satanás, muito bom que você está me lembrando de todos esses pecados que eu cometi lá atrás. Só que deixe-me lembrar de um outro texto. Aí você cita Romanos 8:1, Romanos 8:33 e vários outros textos. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Eu fui, sim, talvez o pior dos pecadores, mas a graça de Deus transbordou sobre mim. E agora a Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que justificados mediante a fé, nós temos paz, um relacionamento de harmonia com Deus. E que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a morte, nem anjos, nem principados, nem Satanás. Ele não apenas menciona os seus pecados do passado, aqui em 1 Timóteo 1, de 12 a 17, como também ele louva a Deus por sua graça, ele enaltece a Deus por sua graça e misericórdia, né? O verso 14, transbordou a graça de nosso Senhor Jesus Cristo sobre mim, justamente sobre mim, que anteriormente fui blasfemo, perseguidor, insolente, alguém que cometeu os piores pecados e assim por diante. Então, de forma redentora, né? Trate os seus pecados do passado de forma redentora, não deixe que eles fiquem lhe acusando, trazendo à tona pecados que você já confessou. Se você não confessou, confesse, né? Robert McKinney que disse isso, né? Para cada olhada para o seu pecado no passado, você deve olhar 10 vezes para a cruz de Cristo, né? Finalizando, concluindo, muita gente tenta fugir do seu passado hoje em dia, né? Suponho que também devesse fazê-lo,
deixando minha cidade, que me traz tantas lembranças da minha vida pecaminosa. Mas eu considero viver aqui como uma dádiva de Deus. As lembranças regulares do meu passado são preciosas para mim. Olha que interessante. Essa citação de um homem que morava em um bairro, né, perto de um seminário. Isso da experiência de um estudioso nos Estados Unidos. E depois que ele se converte, que ele vai estudar, ele vai morar ali perto, no mesmo bairro, perto de onde ele viveu na sua adolescência e juventude, e cometer os piores pecados, né? Promiscuidade, uso de drogas, assim por diante. E aí, alguém disse para ele, olha, seria melhor você morar longe desse lugar por causa das más lembranças, que você vai sempre estar se lembrando do seu passado. E ele diz exatamente o contrário, olha, o fato de eu morar nesse local, as lembranças regulares do meu passado são preciosas para mim. E ele diz, por quê? Porque, como Paulo, eu nunca quero me esquecer da grande misericórdia de Deus a meu favor. Bonito isso, né? O nosso passado não deve nos assustar, não deve nos assombrar, mas deve nos manter vigilantes, sim, humildes, reconhecendo que a graça de Deus não foi em vão, ela nos alcançou, nos transformou, mas ela não nos condena, nosso pecado, a nossa culpa não nos condena mais, né? Bem-aventurado aquele cujos pecados são perdoados, cobertos, a quem o Senhor não atribui mais culpa, diz o salmista no Salmo 32, assim por diante. Então, quero ler aqui a minha conclusão para você. Meu irmão, lembre-se que diante do tribunal de Deus, Deus que é o supremo juiz de toda a terra, não há promotor, advogado ou juiz que tenha a competência para acusar você, muito menos para lhe condenar. O Deus, Senhor do universo, que é justo e santo, já nos perdoou completamente, já nos justificou, já nos lavou no sangue de Cristo. Então, não olhe para o seu passado tentando se acusar, né, ainda trazendo uma consciência culpada. Olhe para a perfeição, para a vida perfeita de Cristo e para o seu sacrifício perfeito que foi realizado na cruz por você em seu lugar. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele conta uma experiência muito interessante, que ele foi pregar numa igreja, e ele pregou sobre perdão, sobre culpa, etc, etc. Quando terminou, uma pessoa lhe convidou para ir à sua casa. E ele foi, humildemente, gentilmente, e chegando lá, ele viu que havia uma senhora num quarto isolado, escuro, fechado, e ele perguntou, mas quem que é aquela pessoa? Não, é a minha mãe. A pessoa falou, é a minha mãe. Posso? E o pastor quis lá conversar com ela, cumprimentá-la, conversar com ela. E ali, conversando com ela, ela pediu um momento a sós com o pastor Hernandes. Ele falou, sim, tudo bem, com certeza. Fecharam a porta, ficou ali, e ela, então, queria confessar um pecado, uma culpa que ela carregava há 50 anos. Imagine a situação, 50 anos. Ela havia cometido um pecado há 50 anos atrás e carregava aquele peso, aquele fardo, aquela culpa por aquele pecado que nós não sabemos, não imaginamos, mas nós, como eu falei no início, nós classificamos alguns pecados como se fossem pecados imperdoáveis, pecados horríveis. E todo pecado é horrível, irmão. Todo pecado é horrível. Todo pecado deve ser confessado. Você precisa confessar os seus pecados todos os dias. Né? Mateus 4,17, Jesus diz, arrependam-se e creiam no Evangelho. A palavra ali, arrependimento, é um imperativo que está também no presente, né? O verbo está no presente, né? Na voz ativa, é um imperativo que está no tempo presente, ou seja, nós devemos nos arrepender diariamente, porque somos falhos, somos pecadores, e devemos correr para o Evangelho, porque somente no Evangelho há perdão e restauração.